Josué, capítulo 16. As terras das tribos de Efraim e Manassés. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, e daí subiam pelo deserto até a montanha que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é a luz, iam para o território dos Arquitas, em Atarote, desciam para o oeste até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e perseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim, os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança, a herança de Efraim. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote Adar a leste, até Bet-Aron Alta, e perseguia até o mar. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste, até Taanate Siló, e passando por ela, ia até Jonoa a leste. Depois descia de Jonoa para Atarote e Narate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tápua, a fronteira seguia rumo a oeste, até o ribeiro de Caná, e terminava no mar. Esta foi a herança dos Efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com seus povoados, separadas para os Efraimitas na herança dos Manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio de Efraim, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué, capítulo 17. A herança de Manassés. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, primogênito de José. Foram entregues a Maquir, primogênito de Manassés. Maquir, pai de Gileade, guerreiro valente, recebeu Gileade e Bazã. Também foram dadas terras para os clãs dos outros filhos de Manassés: Abiezer, Heleque, Asriel, Siquém, Refer e Sêmida. Estes são os filhos homens de Manassés, filho de José, de acordo com os seus clãs. Zelofeade, porém, filho de Refer, neto de Gileade, bisneto de Marqui, trineto de Manassés, não teve nenhum filho, somente filhas. Os seus nomes eram Maalá, Noá, Hogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante do sacerdote Eleazar, diante de Josué, filho de Num, e dos líderes, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança entre os nossos parentes. Josué deu-lhes então uma herança entre os irmãos do seu pai, de acordo com a ordem do Senhor. A tribo de Manassés recebeu 10 quinhões de terra, além de Gileade e Bazã, que ficaram a leste do Jordão, pois tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. A terra de Gileade ficou para os outros descendentes de Manassés. O território de Manassés estendia-se desde Azer até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que vivia em Tapuá. As terras de Tapuá eram de Manassés, mas as cidades de Tapuá, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Depois, a fronteira descia até o ribeiro de Caná. Ao sul do ribeiro havia cidades pertencentes a Efraim, que ficavam em meio às cidades de Manassés. Mas a fronteira de Manassés ficava ao norte do ribeiro e terminava no mar. Do lado sul, a terra pertencia a Efraim. Do lado norte, a Manassés. O território de Manassés chegava até o mar e alcançava Azer, ao norte, a Isacar a leste. Em Isacar e Azer, Manassés tinha também Bet-Seã, Ibleã e as populações de Dor em Endor.
Taanaque e Megido, com os seus respectivos povoados. A terceira da lista, isto é, Dor e Nafote. Os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. Entretanto, quando os israelitas se fortaleceram, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram totalmente. Então os descendentes de José disseram a Josué: por que não nos destes apenas um quinhão, uma só porção de herança? Somos um povo numeroso, e o Senhor nos tem abençoado generosamente. Josué respondeu: se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês, na terra dos ferezeus e dos refaíns. Os descendentes de José responderam: os montes não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que vivem na planície possuem carros de guerra feitos de ferro, tanto os que vivem em Bet-Seã e os seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Josué, porém, disse à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês são numerosos e poderosos, vocês não terão apenas um quinhão. Os montes cobertos de floresta serão de vocês. Limpem o terreno, e será de vocês, até os seus limites mais distantes. Embora os cananeus possuam carros de guerras feitos de ferro e sejam fortes, vocês poderão expulsá-los. Josué, capítulo 18. A divisão do restante da terra. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló, e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. 7 tribos, porém, ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la, conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a tribo de José no seu território ao norte. Depois que fizerem o mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei um sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Os levitas, porém, nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, que lhe foi dada por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês, aqui em Siló, na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra, descreveram-na em um rolo, cidade por cidade, em 7 partes, e retornaram a Josué, ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. As terras da tribo de Benjamim. A sorte saiu para a tribo de Benjamim, de acordo com seus clãs. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e perseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Avém. Dali, passava a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está a sul de Bet-Horon Baixa.
Da montanha que fica de frente de Bet-Horon no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental, e terminava em Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidade do povo de Judá. Este era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha que fica de frente do vale Ben-Rinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia, descendo pelo vale de Rinom, até o longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte, ia para En-Semes, continuava até Gelilote, que fica de frente da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Betel-Rogla, e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Esta era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Estas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Rogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Geba. Ao todo, eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispa, Kéfira, Moza, Requém, Irpeel, Taralá, Zelá, Elefé, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Ao todo, eram 14 cidades com seus povoados. Esta foi a herança dos clãs de Benjamim.